Após um ano de uso, hoje eu vou estar te mostrando no vídeo o review da minha Spark World Cup. E a ideia do vídeo de hoje é te dar esse review, qual foi a minha experiência, o que eu tô achando dos equipamentos, acessórios, o que eu tô achando aí da bike mesmo, depois desse um ano de uso. E antes de a gente começar o vídeo de hoje, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, que aí o YouTube entende que esse é um vídeo legal, que esse é um vídeo bacana e acaba entregando aí para mais ciclistas. E se você, obviamente, ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Essa é a métrica para eu saber se o canal está crescendo e se vocês estão aí gostando ou não dos vídeos aqui do canal. Então, vamos embora partir o review da Spark World Cup, no caso da minha 2024, do ano passado nós estamos em 2025. Vou te falar um pouquinho aqui de como ela está configurada e como tem sido a minha experiência. Vamos embora! Bom, de início aqui da Spark World Cup. No caso da World Cup 2024, ela vinha até 2024 com o quadro HMX, que é um carbono mais refinado, um carbono mais leve. Já as World Cups agora de 2025, que inclusive elas já vêm com Flight Attendant, né, de suspensão dianteira e choque, elas vêm com o quadro HMF, que não é um carbono premium, né, o premium do premium. Então, já um comparativo entre 2024 e 2025 é esse. A World Cup, ela não vem com o quadro HMX, vem com o quadro HMF. Nas 2025, o quadro HMX só vem na Evo, que é uma acima dessa, e na SL. Bom, o que eu fiz de upgrade aqui na minha Spark durante esse um ano de uso? Primeiro equipamento foi o freio Magura Carbon MT8. Bom, esse é um freio super premium, extremamente leve, extremamente eficiente na sua frenagem. Ele funciona como um freio ABS, tanto que olha só como é que é o disco. O disco ele não é 100% redondo, ele é meio ovalado na sua circunferência. E é impressionante isso mesmo, você na frenagem, você sente ele como se fosse um freio ABS mesmo. Ele vai freando assim, ó, tum, 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 como se fosse aos poucos. Um freio extremamente eficiente e para mim o maior benefício dele é esse aqui, ó. Você freia com um dedo só, ó. Apenas um dedo acontece a frenagem e extremamente eficiente os freios Magura MT8 Carbon, extremamente leves e eficientes, só exige uma manutenção mais chatinha, mais ou menos a cada 3 meses, 4 meses, ele já precisa de uma pequena revisão, uma troca de óleo, enfim, exige um cuidado melhor mesmo por ser um freio extremamente premium e extremamente eficiente. E lembrando que o freio que veio na World Cup, nessa minha aqui original, eram os freios Level da SRAM. Então eu acabei fazendo esse upgrade aí e ó, extremamente contente, extremamente feliz com a performance desse freio, ó. Vou te falar que valeu a pena o investimento, com certeza, né? E o meu segundo upgrade, que eu só fiz 2 upgrades nessa bike, foi a suspensão. Então, ela veio com a RockShox Select e eu fiz o upgrade para RockShox Ultimate. E essa suspensão Ultimate, comparada à Select, basicamente é questão de peso e de performance. Então ela diminuiu, eu acho que 300 gramas ou 400
em relação à Select com a Ultimate, e é a suspensão mais refinada aí, né, tirando as novas Flight Attendants, era a suspensão mais premium que nós tínhamos aí da RockShox. Então, a título de upgrade, a única coisa que eu fiz foi, então, nessa bike, foi os freios Magura e a suspensão Ultimate da RockShox. O resto é tudo 100% original da bike. Bom, dos demais acessórios, nós temos aqui o nosso canote retrátil, é o da Fox, é o Transfer SL, sem comentários, top da galáxia, extremamente leve e exige a revisão igualmente a bike a cada 100 horas. O selinho é o original mesmo, que veio nela, também não fiz upgrade. E vamos falar um pouquinho da transmissão que veio nela. Bom, a transmissão que veio na World Cup, na Spark, permanece o mesmo da 2025, que é o kit eletrônico T-Type X0. Aqui eu não mudei nada também, totalmente desnecessário mexer nessa transmissão. E esse aqui, ó, é o pod original. Tem algumas pessoas que não gostaram muito desse botão que veio nesse pod aqui do T-Type e troca, faz a mudança por um que é diferente, que não entra terra aqui aqui ao redor desses botões. Eu ainda não precisei trocar e vou permanecer aqui com eles. E é um kit extremamente eficiente, que é aí o T-Type, e na minha visão não há necessidade de nenhuma mudança, certo? Hoje eu estou usando uma coroa 36, originalmente ela vem com uma coroa SRAM 32. E o que eu fiz, eu não considero um upgrade, eu coloquei um medidor de potência da Quarq, porque o meu treinamento ele é baseado em potência. Então, em resumo, temos aí, né, a World Cup Spark, que já vem também com o guidão integrado aí da Syncros. Eu coloquei esse suporte aqui, que é o original também da Syncros. Ele vem, você parafusa ele aqui por debaixo, certo? Então, suporte original da própria Syncros, ok? E é uma bike assim que não tenho o que falar da forma como ela está montada aqui hoje. É só diversão e lazer. E agora eu vou te falar um pouquinho também sobre as rodas e sobre os pneus que eu estou utilizando aqui na Spark World Cup. Basicamente, tudo ainda 100% original. Eu uso o mesmo setup que veio nela. Então, bora dar uma olhadinha. Essas aqui são as rodas Silverstone Syncros 1.0, rodas de carbono com cubos DT Swiss. Deixa eu ver aqui se vai dar para você ver melhor. Cubos DT Swiss, certo? E os pneus, Flávio. Os pneus são os pneus Maxxis Recon Race Exo TR 2.40. É um pneu mais robusto, um pneu mais largo. Eu me adaptei muito bem neles, certo? E optei por não mudar os pneus. Antigamente eu usava os pneus Vitória. Então, a título de pneu e roda, lembrando que é uma roda de carbono, já tá com algumas marquinhas, hein, de uso. Roda, pneu originais, estou mantendo o que veio nela aí já de fábrica.
beleza? Bom, por fim, é uma bike que eu fiz a aquisição em 2024, já tem um ano de uso, tá aí com quase 5.000 quilômetros rodados, revisões em dia, e a minha estratégia de uso é usar a bike 5 anos. Então, eu tinha uma Epic até 2024, eu tinha adquirido ela em 2019, então usei por 5 anos, e essa aqui a ideia ia usar até 2029. Acredito que não haverá grandes mudanças de bike até 2029. Então, essa é a ideia. Estou muito contente, muito feliz. Não quero mexer em mais nada nessa bike. Agora, basicamente, é só curtir, rodar, treinar e viver feliz demais em cima aqui da Spark World Cup Scott. Que bike incrível! Então é isso. Se você chegou até aqui no vídeo, não curtiu, não comentou, não compartilhou naquele grupo de amigos da galera da bike que tem dúvidas, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Spark World Cup ou uma Scott, acredito que seja bem interessante para eles. Então compartilha, comenta, curte, que aí o YouTube entende também que esse é um vídeo legal e acaba entregando aí para mais ciclistas. E obviamente não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Por hoje é isso, te espero no próximo vídeo e fui!